Signo de Sagitário, previsão semanal. Vamos às mensagens, orientações, inspirações do tarô para os sagitarianos. E para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu site para você saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e os serviços disponíveis. Dito isso, vamos à sua leitura, signo de Sagitário, uma energia inicial, a energia que vai marcar a sua semana. Qual é a energia que vai tonalizar a semana dos sagitarianos? E você vem com a carta do mundo. Deixa eu só mudar aqui. O mundo fala de fim de ciclo, fim de capítulo, fim de história, fim de fase. Mas é um encerramento positivo, um encerramento com muita felicidade, com muita gratidão. É como se assim fosse a conclusão de um projeto. É uma energia tipo de formatura. Finalizei a cereja do bolo, coloquei a cereja do bolo e agora eu posso comemorar, festejar. Então é uma energia muito bacana. Para essa sua semana, você está finalizando uma fase, uma etapa, como se você estivesse dançando mesmo, sabe? Olha quem a gente tem aqui, As de Copas. Você comemorando mesmo, né? Dançando, brindando talvez, né? Com os amigos, com o seu par, seu parceiro, sua parceira. Sei lá o que vai acontecer, mas algo muito bom acontece que você vai sair para brindar, né, para dançar, para beber, para comemorar. Beba com responsabilidade, dance com responsabilidade, mas aqui tem uma coisa de, assim, de consolidação, tá? Consolidação. Interessante. Vamos ver o que mais para Sagitário. Aqui tá falando... Vem muito a energia de dança, gente, de dança. Não sei se você gosta de dançar, se você pratica dança ou se não faz, seria legal você pensar nisso, tá bom? Isso pode te renovar a vitalidade, a alegria, o ânimo de viver. Que mais? Vai, o que você tem que evitar esta semana? O que Sagitário precisa evitar esta semana? Evitar o 3 de espadas. E o que tem que ativar? A justiça. Própria energia de Sagitário, né? Evita essa semana o 3 de espadas, que é o quê? Ficar aqui sozinho num quarto escuro, ficar aqui pensando na morte da bezerra, ficar aqui pensando nas coisas que eu não consigo resolver, que não tem solução. Se não tem solução, né? Se não tem remédio, remediado está. Não é assim o ditado? Então, se não tem solução, na verdade tem solução, você só ainda não sabe qual é. Porque geralmente a solução do problema, ela já está no próprio problema. E aqui é evitar ficar no pensamento sobre o problema, sobre a questão, a dúvida e você caminhar em direção à solução. Porque ficar pensando no problema não vai te levar a nada, você tem que pensar na solução do problema. Isso é meio óbvio? Só que nem todo mundo faz. Então, às vezes, a gente fica numa coisa de pensamento negativo, porque fica só pensando no fato negativo. Quando, na verdade, a gente tem que pensar assim, tá bom, isso é um fato concreto. Como que eu saio disso? Como que eu me elevo? Como que eu mudo a minha energia? Tá? Evitar qualquer recusa. Às vezes, tá? Pode ser uma simples recusa. Eu tô com um pensamento fixo em alguma coisa, não sei se bom ou ruim, né? Vamos considerar neutro, mas esse pensamento é como se ele estivesse recusando ou impedindo alguém ou alguma coisa de se aproximar de mim. Eu tenho, sei lá, eu tenho um preconceito ou um preconceito de tal tipo de pessoa, ou eu tenho preconceito de tal tipo de empresa. Então eu não quero nem ver, não quero nem pensar nesse assunto, não quero nem saber dessa possibilidade. Não quero nem olhar para isso. Só que enquanto você não olhar, você não vai ver.
que a solução está anexada ao problema. Tudo aquilo que a gente nega gruda, tá? Tudo que a gente nega, tudo que a gente recusa em ver, gruda, até que a gente veja, até que a gente pare, olhe, enxergue e faça as pazes com isso, integre isso dentro da gente e aí a gente consegue o quê? Finalizar um ciclo, finalizar uma história. Não destruindo, não rompendo com o passado, mas harmonizando, integrando, pacificando isso dentro da gente. E aí a roda, né, esse círculo, essa ciranda da vida, ela flui. Aí eu passo de fase. Eu só passo de fase quando eu enxergo o que a vida está querendo me mostrar. O que você tem que ativar essa semana é a justiça. A justiça é ajuste, é trazer harmonia, é ver. A justiça ela vê o fato concreto, ela vê a coisa isenta, ela vê a coisa, né, o que se mostra. A justiça vê o que se mostra, o que se apresenta. Ela não fica pensando, ela não fica elaborando, ela não fica sentindo. Não, ela vê as partes, ela vê o que está acontecendo. E é sobre isso, não é ficar no que eu estou pensando, no que eu senti, no que eu vivi, no que aconteceu. Isso é a história que a sua cabeça está contando. É o que eu vejo hoje. Eu vou dar uma sugestão, tá? Para quem quiser. Importante fazer uma constelação familiar para quem está nesse ciclo que eu não quero olhar, nessa recusa, eu não quero olhar para isso, porque assim, cara, você tem tudo para dar certo, você tem tudo para finalizar essa história, você tem tudo para ir para o próximo nível, para o próximo passo, para o próximo capítulo, para a próxima história, para encontrar o seu lugar no mundo, só que você só não fez isso porque você está desajustado. Você não está no seu lugar de poder. Porque talvez você entrou no lugar do seu pai, ou você entrou no lugar da sua mãe, ou você entrou no lugar do seu irmão, ou você entrou no lugar de pai da sua mãe, ou de pai, de mãe do seu marido. Entende? Existe um desajuste, porque o mundo é quando a gente está no nosso lugar no mundo, e cada um tem um lugar no mundo. E a justiça fala de você tem que ativar a justiça, aquilo que é justo e certo para você, que é o seu devido lugar no mundo. Você está no seu devido lugar no mundo? Não sei, parece que não. Por quê? Porque você está aqui num lugar de não quero ver, não quero olhar, não quero saber, de negação ou de exclusão. Ah, eu não faço parte dessa família, essa família, né, não me diz nada, eu não me conecto com essa família, esse pai, essa mãe, não quero nem saber. Não estou falando que você tem que fazer as pazes ou perdoar, né? Não é sobre isso, é uma outra história. Mas sobre isso, se você, né, se for com você essa leitura, vem fazer uma constelação familiar, é muito importante, tá? O que você tem que prestar atenção essa semana, Sagitário? A leitura começou bonitinha, mas veio bronca, né? Prestar atenção essa semana. O que a gente tem? A mulher e a criança. Prestar atenção essa semana nos seus traumas de infância, na sua criança interior. Para algumas pessoas tem uma dor profunda com a mãe, tá? Alguma coisa que ficou ali na relação com a mãe ou com a avó materna, e a gente está falando de retomar essa leveza, retomar a feminilidade ou retomar o feminino. E aí pode ser homem ou mulher, não sei, né? Independente do gênero aqui, mas é retomar o seu lado o seu lado feminino, que é a força que a gente toma da mãe, a força que a gente herda da mãe.
Essa força que a gente herda da mãe é a força que a gente tem de fazer dinheiro. Tá? Só isso. Só que algumas pessoas estão ainda num lugar muito infantil, como se estivesse soltando bolinhas de sabão, assim, lá, eu tô aqui dançando, brincando com a vida, né? Tudo bem, é legal ser otimista, é bom, é importante levar com leveza, só que aqui é quase como se beirasse uma irresponsabilidade. Eu tô esperando a minha mãe vir me dar alguma coisa que ela ficou me devendo. Eu fico presa num quartinho escuro. Só que a justiça está falando, é preciso reequilibrar isso, é preciso, né, ajustar. A justiça ela fala de ajuste. Não estou falando que é um ajuste kármico, que você merece, que não merece, não é isso, não é esse tipo de ajuste. A gente está falando de ajustar alguma coisa na sua vida que está em desequilíbrio e que mora, que nasceu nessa relação com a mãe, na sua infância. Gente, é uma leitura muito específica, tá? Mas é o que vem. E como você vai saber se essa leitura é para você? Você vai saber porque aqui o mundo fala de finalização de ciclo. Se você tá nesse ciclo ad eterno, como se fosse numa roda de hamster, eu nunca consigo passar de fase, eu nunca consigo passar de fase, eu nado e nada na minha vida acontece, é para você essa leitura, tá? Qual a sua frase de afirmação para essa semana, Sagitário? 8 de espadas, olha só. A carta da autossabotagem. Sagitário, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Autossabotagem. Eu me isento, eu vou colocar afasto, tá? Gente, eu não vou conseguir traduzir. Traduz aí para mim, por favor. I release myself from self-inflicted binds. Eu perdoo ou eu alivio, eu desopilo, eu des alguma coisa a mim mesmo de self-inflicted, auto-infligir, de uma cegueira autoimposta, ou de uma culpa autoimposta, ou de um castigo autoimposto. Tá? É mais ou menos isso. É isso. Qual é a inteligência que você tem que ativar essa semana? Qual é o anjo que vem te orientar esta semana? Anjo Raziel. Influências angelicais. Aqui fala de você, é a sua inteligência de evocar os anjos. Evocar os anjos não é chamar os anjos e eles vão baixar. Evocar os anjos é trazer os anjos de dentro de você para fora. Porque a cura nunca é alguém vai te curar, alguém vai te salvar, alguém vai te libertar. Não, é sempre eu mesmo que faço um movimento para isso. Porque a cura não é o médico, o terapeuta, o remédio, a cirurgia que vai te curar. É o corpo que cura. O remédio, a cirurgia, o médico, não sei o que, o tratamento vai facilitar, vai dar instrumentos, ferramentas para que o corpo se regenere. Por isso que tem tratamento que funciona para umas pessoas e tratamento que não funciona para outras, não é? Então, a cura sempre é autocura, assim como a libertação. Cura e libertação está até parecendo coisa de igreja, né? Liberdade, por exemplo, se você se sente aprisionado num ciclo infinito, num looping,
Ninguém vai vir te libertar. Não é nenhuma terapia que vai te salvar. Por quê? Porque se alguém te dá a liberdade é daquela pessoa e não sua. A liberdade sempre é algo que eu conquisto. Não é? Se alguém te dá uma carta de liberdade, é uma carta de alforria. E aí você continua escravo daquele que te deu a carta, daquele que te deu a liberdade. Então, esse evocar os anjos é você despertar em si mesmo a inteligência de você ser o milagre, de você ser a transformação. Eu falei do processo da constelação familiar. A constelação ou qualquer outra terapia, ela não vai te salvar. Não vai. Ela vai te ajudar a ver o que precisa ser visto. Ela vai te ajudar a ver o que precisa ser visto. Agora, se você quer ver, se você quer fazer o movimento, se a sua alma vai fazer um movimento em direção à cura, à transformação, aí é com você, né? Aí é a alma do cliente, aí é a maturidade emocional e o momento emocional de cada pessoa. Mas você sim tem essa potência de nessa semana você sair de um círculo repetitivo e caminhar em direção a um fechamento de ciclo, tá? Caminhar para isso que você está querendo tanto. Felicidade, amor, alegria, harmonia, dança, movimento, tá bom? É isso, Sagitário. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.